Quero fechar esse vídeo para falar sobre a situação caótica do Corinthians na FIFA. Você sabe que nessa terça-feira o Timão tomou um transfer ban, que vai impedi-lo de inscrever atletas enquanto não regularizar uma dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Mas, na verdade, a dívida do Corinthians na FIFA já ultrapassa 100 milhões de reais. É que o Timão será condenado nos próximos dias em relação a mais dois processos, 40 milhões e 400 mil em relação ao Matias Rojas, 23 milhões e 300 mil em relação ao Tadieres por conta da compra de Rodrigo Garro, que também não foi paga. Esses dois casos já foram julgados pela Corte Arbitral do Esporte. A FIFA condenou o Corinthians nos dois casos, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e tanto o caso do Matias Rojas quanto o caso do Garro foram julgados antes mesmo da audiência realizada na Corte Arbitral do Esporte pelo Félix Torres. As audiências do Rojas no dia 29, do Garro no dia 30 de abril, a do Félix Torres em 7 de maio. Isso significa que a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte deve sacramentar as punições ao Corinthians, aumentando a dívida do Timão na FIFA, que hoje é de apenas entre aspas, 33 milhões de reais para mais de 90 milhões de reais, 96 milhões para ser mais preciso. Só que o Corinthians ainda deve mais 6 milhões e 800 mil reais ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos não pagos de Maicon. O clube ucraniano procurou a FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians, ainda falta um julgamento na Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians esteja punido, somando os 33 milhões do Félix Torres, os 40 milhões do Matias Rojas, os 23 milhões do Rodrigo Garro e mais quase 7 milhões do Maicon, em mais de 100 milhões de reais. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa para pagamento de contas normais. Imagina para buscar mais 100 milhões de reais no mercado. Essa é a dura realidade corintiana. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. Pedir para você deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre Yuri Alberto, que passou por cirurgia na madrugada dessa quarta-feira. O atacante do Corinthians sentiu fortes dores abdominais na terça, foi a um pronto-socorro, por lá fizeram exames e constataram uma hérnia inguinal. Houve a necessidade imediata de cirurgia, ele já está bem, vai ter alta nessa quinta-feira, mas fica de fora do Corinthians por pelo menos 2 meses. O tempo de recuperação estimado tem tudo a ver com algo parecido ao do Gustavo Henrique. O zagueiro do Corinthians também passou por um processo de cirurgia por conta de uma hérnia inguinal e perdeu mais ou menos 8 semanas. Sem o Yuri Alberto por 2 meses, o Corinthians passa a ter enormes problemas do meio para frente, especialmente porque também já perdeu Memphis Depay por 1 mês e o Carrillo até o fim da temporada. O holandês e o peruano nem fizeram parte da última partida do Corinthians, derrota por 2-1 para o Juventude em Caxias do Sul. Vitinho, que foi apresentado nessa quarta-feira como reforço do Corinthians, já deve ficar à disposição para o confronto do Bahia, até porque Romero suspenso não joga. Dessa maneira, as opções do técnico Dorival Júnior para o confronto do próximo final de semana na Neoquímica Arena são Thales Magno, Vitinho, Kaique, Héctor Hernandes e Dieguinho. E você, o que pensa sobre a atual fase do Corinthians, cheio de más notícias? Usa o espaço para comentário para registrar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra, que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo,
Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos. O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário. Também deixa seu like, se inscreve no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está proibido de registrar novos atletas no dia seguinte ao fim do prazo para o pagamento de quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O Corinthians não fez a quitação. O time colombiano comunicou à FIFA que determinou o transfer ban, ou seja, o Corinthians está proibido de inscrever novos atletas. Essa punição vale por 3 janelas de transferências, ou seja, o Corinthians ficaria impedido de contratar jogadores, ou melhor, de registrar jogadores nessa janela atual, na do final do ano, e na próxima janela do meio do ano que vem. A única exceção, a única possibilidade de essa punição cair é se o Corinthians fizer o pagamento ao Santos Laguna de 6 milhões e 145 mil dólares ou 33 milhões e 100 mil reais. Importante dizer que esse pagamento precisa ser feito à vista. Nos últimos dias, o presidente em exercício do clube, Osmar Stabile, tentou negociar com o Santos Laguna um parcelamento e a resposta foi de que não há nenhuma chance de acordo. O Santos Laguna alega que tentou por mais de 20 vezes comunicações com o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, e foi ignorado solenemente. Diante desse cenário, ou o Corinthians paga os 33 milhões e 100 mil reais à vista, ou vai ficar impedido de registrar atletas. Janela por aqui se encerra em 2 de setembro. E o Timão ainda busca mais um atacante, mais um zagueiro e mais um lateral direito. O Vitinho foi inscrito antes dessa punição, ou seja, vai ter condição de atuar. Só para completar outra informação importante, Corinthians deve ser comunicado nos próximos dias de outra punição pesadíssima. Já foi condenado pela FIFA em junho a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians não fez o pagamento e o caso foi parar na Corte Arbitral do Esporte, que deve, ainda nesse segundo semestre, condenar o Corinthians ao pagamento. Aí o Timão passaria a ter 2 transfer ban e a necessidade de uma quitação de 73 milhões de reais. Como é que o Corinthians vai tentar resolver essa questão do ban relacionado ao Santos Laguna? O clube tem procurado parceiros, patrocinadores e até cotas de televisão para antecipação de receitas, a fim de zerar essa pendência e poder voltar a registrar jogadores. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians em queda livre no Campeonato Brasileiro. E a frase contrasta com o sentimento da semana passada, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras pela segunda vez na temporada, dessa vez pela Copa do Brasil, fase de oitavas de final. Só que nessa segunda-feira, como tem sido de costume no Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou a jogar mal e perdeu para o vice-lanterna da competição Juventude, partida disputada no Alfredo Jaconi, vitória por 2-1 do Juventude. Primeiro tempo sofrível do Corinthians, a coisa continuava ruim até que o Juventude fez o 2-0. Foi só então, nos minutos finais, que o Corinthians ameaçou uma pressão. Mateuzinho chegou a descontar em cobrança de falta, mas não impediu a derrota. Já são 5 partidas sem vitória, com 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, uma vitória nos últimos 10 duelos do Campeonato Nacional. O Corinthians tem uma vitória contra o Ceará, 6 empates e 3 derrotas. Isso significa 9 pontos conquistados em 30 possíveis. A última vitória alvinegra contra o Ceará, fora de casa, no dia 16 de julho. Dorival Júnior, depois da partida, cobrou os jogadores. A gente está muito acostumado a ver o Dorival medindo as palavras, sendo muito cauteloso, mas ele estava bastante irritado com a falta de comprometimento do time depois de uma baita classificação contra o Palmeiras, um jogo bastante ruim contra o vice-lanterna. Importante contar que o Dorival ainda revelou o período de recuperação para Memphis Depay e Carrilho. Segundo o treinador, o Memphis vai ficar um mês fora, o Carrilho só deve voltar para a próxima temporada. Nesse momento, com 19 partidas, o Corinthians é um dos poucos times que já cumpriram todo o primeiro turno. O Timão aparece com 22 pontos conquistados. São 6 de vantagem em relação ao Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento. Se os times que estão abaixo do Corinthians pontuarem nessas partidas a menos, a situação do Timão pode ficar um pouco mais complicada. Os 4 próximos jogos alvinegros no Campeonato Brasileiro: Bahia em casa, Vasco fora, Palmeiras em casa, Fluminense fora. Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de 2 atletas nesse domingo, dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. O Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios.
O Léo Maná, que é lateral direito, formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita. Quem vinha quebrando o galho quando o Mateuzinho não podia jogar é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palacios, quarta opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores, o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de 34 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban que o impede de registrar novos atletas. Bora fechar o vídeo com a bomba do domingo, Palmeiras. Quero falar agora sobre um leilão pelos name rights da Arena do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que a diretoria corintiana admite tratativas para trocar o nome do seu estádio. A Hypera Pharma, dona da Neoquímica, que fique esperta, porque há 2 empresas interessadas em substituir esse acordo. A Hypera Pharma paga hoje 15 milhões de reais por ano ao Corinthians. E a partir de setembro, a multa, que é de 180 milhões de reais, cai para apenas entre aspas, né? Mas cai para 70 milhões de reais. E os interessados na mudança do nome, em adquirir os name rights da Arena Corintiana, se mostraram dispostos ao pagamento desses 70 milhões de reais. A informação importante vem agora. A Hypera Pharma, atenta a esses movimentos, já procurou o Corinthians para dizer que tem a intenção de participar de uma possível negociação. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians precisa, a Hypera Pharma quer ser avisada pelo Corinthians para eventualmente cobrir qualquer possibilidade de acordo. É importante dizer que esses 15 milhões por ano pagos pela Hypera Pharma, num acordo de 20 anos, por 300 milhões de reais, o valor acabou ficando baixo, né? Quando foi acertado, lá atrás, em meio à pandemia, até parecia uma boa grana, mas recentemente o Pacaembu e o Mercado Livre firmaram um acordo de 1 bilhão de reais por 30 anos. Isso garante ao Pacaembu 33 milhões de reais, bem mais, mais do que o dobro do que os 15 milhões de reais pagos pela Hypera Pharma. A tendência é que a gente tenha novidades sobre esse assunto a partir de setembro, com o Corinthians aumentando consideravelmente seu faturamento, e qualquer grana vinda desse acordo vai ajudar no pagamento do estádio. Só para completar, registrar que o Corinthians enfrenta o Juventude na noite dessa segunda-feira, precisando de vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Até o Santos encostou no Corinthians. Depois de uma sequência de 2 vitórias, o Peixe, que até outro dia estava super ameaçado de rebaixamento, está a apenas 1 ponto de distância na tabela do Coringão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre o novo escândalo descoberto no Corinthians da era Augusto Melo. Escândalo que prejudicou demais o torcedor que costumava ir ao estádio. Depois dos casos Vaidbet e de uma série de denúncias nas categorias de base, o Corinthians constatou que cerca de 8 mil ingressos por partida disputada na Neoquímica Arena desapareciam. Já se sabia que 3 mil ingressos eram usados como cortesia, mas esses outros 5 mil são uma grande surpresa. A revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. 8 mil ingressos que desapareciam do mapa. É também por isso que membros do Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians, relatavam tanta dificuldade na compra de entradas. A partir do momento em que esses 8 mil ingressos deixaram de desaparecer com a saída do Augusto Melo e a entrada do presidente provisório Osmar Stabile, torcedores e membros do Fiel Torcedor têm conseguido adquirir ingressos. E uma das consequências, houve enorme acréscimo no programa de sócios torcedores. Muitos sócios torcedores voltaram a pagar mensalidades. Importante contar também que as receitas aumentaram. Queria comparar um jogo do Corinthians contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado contra o mais recente jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Apesar de os públicos serem praticamente os mesmos, faturou-se 800 mil reais a mais no jogo dessa temporada na comparação com o ano passado. Esse número de 800 mil
prevalecer daqui para frente, imagina quanto o Corinthians deixou de faturar na era Augusto Melo, imaginando que cada temporada tenha mais ou menos 40 jogos. 800 mil vezes 40 jogos e o prejuízo foi superior a 30 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.